E aí, quarenteners, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo de Geografia Frente 1, que agora é o caderno 2. Nessa aula, desse módulo 6, nós teremos aqui o assunto sobre Geologia e Geomorfologia do Brasil. A nossa aula foi dividida em 3 partes. Nessa primeira parte, nós estudaremos, então, sobre a estrutura geológica do Brasil, lembrando alguns conceitos fundamentais da introdução, e depois veremos a classificação do relevo brasileiro. Na aula 2, nós veremos o relevo brasileiro, justamente como cuestas, entre outras formas de relevo mais predominantes no Brasil, e veremos também o relevo oceânico brasileiro, que é extremamente importante por conta da relação com o pré-sal. E na terceira aula será sobre os recursos minerais brasileiros. E eu também preparei uma quarta aula que será sobre o caso de Brumadinho e Mariana. Antes de começarmos realmente o conteúdo, eu separei 2 notícias de jornais mostrando a relevância desses assuntos de geologia e geomorfologia do Brasil. O quanto muita coisa aí não está para ser descoberta e muitas informações interessantes. Aqui nós temos a notícia de 2002, Estadão, colocando que o Brasil tem o vulcão mais antigo do mundo, através de uma pesquisa da USP, que estava na região ali da Amazônia, entre o rio Tapajós e Jamaxim, e descobriram, desde 98 tem pesquisas lá, e descobriram recentemente dos vulcões nas bordas de grandes estruturas interpretadas como caldeirões vulcânicos, que depois eu explico o que é. Esses vulcões não são ativos, e essas estruturas normalmente não permanecem intactas por tanto tempo. A maioria dos sistemas conhecidos tem até 60 milhões de anos, e o mais antigo até agora datava de 500 milhões de anos, vulcões. E esse encontro na Amazônia, ele colocou uma coisa muito nova, Ele coloca uma coisa, a pesquisa traz algo recente, que é a descoberta que esse vulcão tem 1,9 bilhões de anos. E praticamente ainda ele continua, digamos assim, visível, embora sem toda aquela modelação. Lembrando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então isso aqui é uma coisa extremamente importante, essa informação que a USP descobriu em 2002. A segunda notícia é aqui do G1, de 2017, trazendo aquelas matérias sobre mais informações sobre esse rio Tapajós, que também já foi um inferno na Terra, ou seja, era uma região que tinha dezenas de vulcões que produziam lavas que moldavam a paisagem. E aí tem também a imagem da região onde praticamente foi moldado, digamos, relevo. E aqui, na parte que nós estamos vendo no fundo da imagem, seria exatamente essas paisagens antigas dos vulcões, onde estavam os vulcões e depois de muito tempo não ativos sofreram muito mais processo de intemperismo. Então vejam só como ainda o relevo brasileiro está em processo de modelação e justamente sofrendo alterações pelo intemperismo, erosão e assim por diante. Iniciando o conteúdo, nós temos que lembrar então que o Brasil ele está assentado, ou seja, localizado em uma estrutura geológica muito antiga. Para vocês terem uma ideia, os períodos que nós temos, lembrando que a estrutura geológica ele é dividida em 3 partes, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. A nossa estrutura mais antiga que nós temos, que são os escudos cristalinos, eles são datados do período arqueozoico, ou seja, aqui o período arqueano, que é mais ou menos de 3,8 bilhões de anos, estaria mais ou menos essa parte. E outra parte nossa foi formada mais ou menos no período proterozoico, que é justamente 2,5 bilhões de anos, até um pouquinho mais para cá. E aí outros relevos mais recentes nós temos, que nós colocamos aqui recente entre aspas, porque recente no tempo geológico, ou seja, muito antigo, ele não é do ano passado, ele é de vários anos atrás. Nós temos aqui o período mesozoico, que aqui está 245 milhões de anos. Então aqui estariam essas bacias sedimentares formadas em processo de formação, e aqui seria no período pré-cambriano, justamente a formação dos nossos escudos cristalinos. Então imagina desse tempo para cá, o quanto tempo ele passou de intemperismo, erosão ao longo do tempo. E esse processo todo vai levando então à formação depois das bacias sedimentares no período mesozoico. Então vejam só uma diferença enorme, lembrando que aqui os seres humanos aparecem de 65 milhões de anos. Então olha só quanto tempo passou e sofreu o processo de transformação.
Assim como na parte inicial dessa aula eu citei sobre os vulcões do Brasil, né? Citei que o Brasil tem sim atividades vulcânicas e aqui no mapa está registrado os períodos, né? E justamente a área de ocorrência desse derramamento basáltico, ou seja, desses produtos realizados através dessas atividades vulcânicas. E nós aqui temos algumas regiões também importantes, né? Aqui vocês devem estar lembrando já, justamente a Bacia do Paraná, que é extremamente importante. Nós falamos sobre a terra roxa no Brasil, que ela foi formada então através de um derrame basáltico. Havia vulcões na região e aí eles acabaram tendo o derrame basáltico e depois solidificando no nosso solo. E aí tendo esse processo de transformações químicas e físicas, processo de erosão, intemperismo, né? E aí justamente nós tivemos essas terras roxas na região, que são as regiões mais férteis para nós, né? E aqui nós temos outros, né, elementos que nós falamos também importante, né, na região da Bacia Amazônica do Parnaíba. Nós temos também a região que tem derrame basáltico na era Mesozoica, né, ou seja, aquele período de formação das bacias sedimentares. E aí nós temos justamente também algumas ilhas oceânicas. Nós temos aqui também como um processo de criação mais recente, né, aqui da mais antiga para mais recente, Cenozoica. Então, essas ilhas que nós estamos vendo justamente são resultados de atividades vulcânicas no Brasil. E aqui nós temos uma imagem, né, mostrando justamente a ilha de Fernando Noronha, que está aqui, localizada no mapa, né, lembre-se, essa região muito falada no passado, ela é uma região de produtos de vulcanismos, né? Então aqui a gente está vendo essas rochas aqui são justamente resultados de atividades vulcânicas. Então vejam só que importante as formações. E aí, relacionado àquele conteúdo inicial, nós temos aqui sobre o vulcão mais antigo do mundo, que fica na Amazônia. Ele se chama Uatumã, né, nome indígena, e está localizado aqui, bem no coração da Amazônia, entre os rios Tapajós e Jamixim, que é esse que vai passar por aqui. Ou seja, ele está nessa região mais ou menos aqui. Isso seria uma parte mais ampliada dessa imagem. E aqui seria a visão que nós temos, né, das peças, digamos assim, da região. E nós temos aqui justamente, né, o cume, por exemplo, de onde seria o vulcão. E aqui seria outro. Então toda essa região que está aqui, ela teve o derrame basáltico e aí depois ela vai se esfriar e aí acabando tendo um solo mais propício à agricultura, entre outros. E aí outro processo muito importante sobre o Brasil é lembrar sobre a questão da estabilidade tectônica, que ela ocorre justamente pela localização do Brasil na porção central da placa tectônica, né? Lembrando que a placa sul-americana ela tem todo esse contorno, nós estamos vendo aqui em vermelho, e nessa cor mais rosada, tudo isso aqui é a placa tectônica. Esse aqui seria a questão da borda, né, que a gente chama. Essa seria que é a borda, essa área de contato com a placa de Nazca e que acaba tendo maiores intensidades de terremoto. E aí você já está lembrando de outro processo muito importante. O Brasil tem terremotos? O Brasil tem montanhas? São esses assuntos que não são falados e isso é importante esclarecer, né? O Brasil já não teria tantos terremotos intensos por estar localizado mais na parte central da placa. Então a gente tem que ter essa noção que é extremamente importante. Mas isso não quer dizer que o Brasil não tenha terremotos. Há sim ocorrências de terremoto no Brasil, que a gente chama de intraplaca e por acomodamento, né? O terremoto ele pode ocorrer justamente por falhas geológicas, ele pode ocorrer também por atividades vulcânicas, né? Quando o vulcão entra em erupção, ele pode causar um terremoto, e também pelo encontro de placas tectônicas, né? No caso nosso, é muito mais por falhas geológicas e o acomodamento que nós temos. E reparem no mapa, né, que a região mais próxima, a Cordilheira dos Andes, está localizada aqui. Lembrar que a Cordilheira dos Andes é um produto, é um resultado desse contato de placas sul-americana e Nazca. Então, essa região toda que estamos vendo mais próxima à Cordilheira é onde tem maiores terremotos. E aqui reparem que o Acre, justamente, ele está muito mais situado a ter terremotos, né, com intensidades maiores. Mas isso não quer dizer que o Brasil não tenha outras regiões que tenham muitos terremotos, né? Tanto é que existe terremotos, sim, né, importantes na história brasileira,
em outros períodos, só que é com menor intensidade. Né? E aqui está mostrando de 1811 a 2008. E aqui nós vemos, então, regiões que são muito faladas sobre esses acomodamentos, essas falhas geológicas que causam os terremotos, mas se a gente for ver, ele vai de 3 de magnitude, 5, 6, né? As maiores intensidades, percebam, os maiores círculos, eles ocorrem nas cordilheiras, né? Mas aqui tem bastante pequenininho. E aqui nós temos, né, relembrando uma imagem da estrutura geológica brasileira, daquele período escudo cristalino, que já tínhamos falado do período arqueozoico, proterozoico, são formados nessa época. Lembrar que eles são mais duros, né, por isso o nome escudo cristalino. E aí nós temos depois o período da Paleozoico e Mesozoico, formação das bacias sedimentares. No Brasil, muitas bacias foram feitas no comecinho da era Mesozoica. Né? Então, aqui nós temos relevâncias aqui para lembrar. Lembrar que o Brasil não tem dobramentos modernos, certo? O Brasil não tem dobramentos modernos. A gente fala que a gente não tem essas grandes montanhas, mas nós temos serras, nós temos áreas que já foram desgastadas. Mas dobramento moderno, como a região dos Andes, por exemplo, não temos nem Himalaia, certo? A gente não tem montanhas que são a palavra que a gente fala para dobramentos modernos. O que a gente tem são serras, né, que foram extremamente desgastadas. Como já falado, então, o Brasil ele tem 2 tipos, né, de estrutura geológica. Nós temos aqui essa área branca que são mostradas bacias sedimentares. Então, tudo que estamos vendo em branco aqui no território brasileiro são bacias sedimentares. O número aqui, Amazônia, aqui 4, Paraná, certo? E aí, bem próximo ao Paraná, nós temos uma região também de escudo cristalino. Então, aqui são um mapa interessante para vocês estudarem e relembrarem. Né? É complexo muitas vezes, mas é importante conseguir a identificação deles, né? Que alguns nós vamos falar de recursos minerais. E aí, o importante é entender o que esse escudo cristalino tem de importante para nós, o que as bacias têm de importante para nós. Aqui nós temos, então, nessas áreas mais escuras, rachuradas, justamente os escudos cristalinos, certo? Que nós tínhamos falado aqui, e alguns muito importantes para nós situarmos apenas. Mas no Brasil, então, só tem escudo cristalino e bacias. Vamos ver agora o esqueminha que passaria em sala de aula para vocês anotarem. O escudo cristalino ele compõe 36% do território brasileiro. O restante, então, é de bacias sedimentares. Depois a gente fala melhor essa informação. O escudo cristalino é o material mais antigo e resistente, né? Lembra justamente a relação do nome, quando a gente fala escudo, né? Que lembra algo de defensivo, ele tem que ser um escudo que seja resistente, durável. E cristalino, lembrar da formação que tem relação aí com justamente com a questão do magma e assim por diante. Então ele é uma coisa muito mais antiga, né? Quando ele aflora no planeta e depois vai resfriando. E aí justamente cristais é porque ele acabou resfriando mais rápido do que outros materiais. Então eles são mais antigos, mais resistentes, formado também pelo resfriamento do magma. Formado há 2,5 milhões de anos. No Brasil, lembrando aí que ele tem as margens, né, em períodos do Arqueano e o Proterozoico. As formações apenas secundárias, né, apenas para relembrá-los. É fruto de resfriamento do magma e também procede de metamorfismo, como nós já falamos. Né? Ou seja, ele também teve as transformações com o processo do tempo, então teve fusões de outras rochas e entre outros processos. Então a gente vai ter coisas um pouco diferentes. Né? Lembrando aí, quando a gente viu sobre o ciclo da rocha, fundamental para compreender como que ocorre esse metamorfismo. Nessas regiões onde há escudo cristalino, há minerais metálicos. Isso aqui é extremamente importante para a parte econômica, né? Então isso é fundamental entendermos que o Brasil ele vai ter muitos minerais metálicos. E aí algumas regiões fundamentais que nós vamos abordar na terceira parte da aula, que será sobre os recursos minerais brasileiros. Mas são alguns nomes para ir já lembrando. Então, Serra dos Carajás, no Pará, né, nessa região mais ou menos. Maciço do Urucum, que seria essa região mais ou menos. E nós temos o quadrilátero ferrífero, que seria essa região mais ou menos aqui.
Essas 3 regiões são as mais importantes que nós temos, seja de ferro, seja de ouro, de prata, de cobre, entre outros minerais metálicos extremamente importantes para nós. Dando sequência, agora nós temos as bacias sedimentares, que elas no Brasil correspondem a 64% do nosso território. Elas são formadas por várias camadas de sedimentos que se acumulam, sobrepondo-se a um ao outro. E são formadas por restos de animais, vegetais, rochas e entre outros materiais. Lembrando, que cada linha horizontal da rocha é formada então por um sedimento. E esse sedimento então vai ter uma composição diferente e essa pressão e calor que sofrerá cada uma desses sedimentos, ela vai dar origem a um mineral diferente. Então isso aqui é extremamente importante entender a importância dessas camadas sedimentares, formação das bacias sedimentares. Lembrar que elas são responsáveis pela criação dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral. Então vejam a importância econômica das bacias sedimentares, que o Brasil tem bastante. Nós temos aqui 2 exemplos no Brasil, que nós vamos falar depois, na terceira aula, sobre a importância dessas regiões. Nós temos aqui na região sul do Brasil, olha um mapa aqui, onde está em vermelho, é onde nós temos a chamada cinturão carbonífero, onde nós temos aqui nosso carvão mineral que nós temos no Brasil, que é de baixa qualidade, mas importante formação. E a chamada plataforma continental, onde nós temos aqui a bacia de Campos e de Santos, que pega nosso litoral, a gente chama de plataforma continental, pois ela está no nosso relevo continental, do oceânico, mas dentro do nosso continente ainda, nossa extensão, e nós temos essas 2 bacias extremamente importantes, onde mais temos justamente petróleo. Abordando sobre o petróleo no Brasil, é fundamental lembrar da camada do pré-sal, que é a mais importante para nós. O pré-sal foi formado através de uma sequência de rochas sedimentares que formou-se ao longo de 100 milhões de anos, na região onde justamente estava tendo a separação entre o continente americano e africano, que essa divisão começou há mais ou menos 150 milhões de anos. Entre os 2 continentes separavam, formaram-se inicialmente grandes depressões, que deram origem a grandes lagos. Ali foram depositadas ao longo de milhões de anos as rochas geradoras do petróleo do pré-sal. Como todos os rios do continente que separavam corriam para as regiões mais baixas, grandes volumes de matéria orgânica foram ali se depositando. À medida que os continentes se distanciavam, os materiais orgânicos então acumulados nesse novo espaço foram sendo cobertos pela água do Oceano Atlântico que estava se formando. Dava-se início ali à formação de uma camada de sal que atualmente chega até 2.000 metros de espessura. E essa camada de sal depositou sobre a matéria orgânica acumulada, retendo-se por milhões de anos, até que processos termoquímicos a transformassem em hidrocarbonetos, o petróleo e gás natural. A camada do pré-sal é uma área com aproximadamente 800 km de extensão por 200 km de largura, no litoral entre o estado de Santa Catarina até o Espírito Santo. As reservas dessa província ficam a 300 km da região sudeste, que concentra 55% do PIB brasileiro. Ou seja, veja a importância que tem as regiões de São Paulo, onde justamente vão ter as maiores bacias. Outra informação importante é que o Brasil não tem dobramentos modernos, como já mencionado. Ou seja, no Brasil não há montanhas. O relevo brasileiro tem uma média de altitude de 500 metros. E lembrando que a palavra altitude seria mais ou menos a altura do relevo. Aqui nesse mapa nós temos algumas regiões chamadas de pico, que são as regiões mais altas do Brasil, tendo mais ou menos mais de 2.000 metros de altitude. Ou seja, o Brasil tem um relevo muito baixo, que quer dizer que ele foi muito desgastado ao longo do tempo e também não há esse contato entre placas tectônicas. Lembrando que a Cordilheira dos Andes chega a ter quase 6.000 metros de altitude. E aí lembrando que algumas regiões brasileiras, então, esses picos, como nós estamos vendo na região sudeste ou na região norte, que são as maiores, eles chegam quase a 3.000 metros de altitude. E a média brasileira, se a gente observar, é justamente nessa imagem, nós temos de 500 metros, que se a gente for ver são essas áreas que estão laranjadas e as áreas em amarelo, que são boa parte do nosso relevo.
Agora sim, dando sequência, né, temos as classificações do relevo brasileiro, que nós temos 3 classificações tradicionais, do Haroldo Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. O que é importante saber? O que cada um desses autores buscou ter como critério a divisão do relevo brasileiro. Ou seja, como que eles definiram o que seria relevos como planalto, planícies e depressões. Repare que cada um deles terá uma classificação diferente e dessa forma o relevo brasileiro será classificado também de forma diferente. Vendo agora as classificações do relevo brasileiro, nós temos essa primeira que foi do Haroldo de Azevedo, que é esse professor aqui, que criou essa classificação na década de 40. Nessa época ele tinha pouca tecnologia para análise, por isso ele vai dividir o Brasil apenas em 8 subdivisões. E qual foi o critério que ele vai colocar para a classificação desse relevo? É através da altitude de 200 metros como parâmetro. Ou seja, o que vai diferenciar que é planalto é que eu tenho mais de 200 metros. Aquilo que for menor de 200 metros seria planície. E aí vejam o Brasil dividido então nesse critério, através da altitude, que é uma classificação muito questionada, uma vez que não é isso que vai definir o que é um relevo de planalto-planície. Né? E aí a gente vai ver depois Aziz Absaber, que vai alterar essa classificação, vai aperfeiçoar, e depois vai ter o Jurandir Ross, que vai ter a classificação que é a mais aceita. Então essa aqui não é aceita mais, mas ele ainda mesmo assim cai nos vestibulares. E é importante, então, lembrar alguns nomes que aparecem, como Planalto Meridional. Esse nome ainda é muito falado, né? E aí, justamente, às vezes, colocam mapas desse Haroldo Azevedo com essas classificações e aí fazendo análise sobre o que seria mais comum nessas regiões de relevo. A nossa segunda classificação é do geógrafo brasileiro Aziz Absaber, que vai então passar de 8 subdivisões para 10 subdivisões. Aqui nós temos o simpático Aziz Absaber, que vai ser responsável por essa classificação nos anos 60, sem muita tecnologia, muito trabalho de campo ele vai fazer, mas o seu critério será bem diferente. Ele vai entender que vai classificar o relevo brasileiro é o predomínio de processos morfoclimáticos. E aí lembrando, né, que o Aziz Absaber é responsável pela criação do conceito de domínios morfoclimáticos, que vai ser extremamente importante quando falarmos do clima e também da vegetação. A ideia de Aziz Absaber era dividir então planaltos e planícies através do predomínio, ou seja, o domínio de algum processo geomorfológico. Então vejam só que ele não vai analisar pela altura do relevo, mas sim pelo que ele sofre, então isso é relativo. Isso vai mudar muito o ponto de vista. Depois, quando estudarem, comparem os mapas, o que eles consideravam uma região de planície, de planalto, vejam o que alterou em cada um deles. Aqui, planalto, então, vai ser aquele que vai sofrer mais erosão, ou seja, ele vai ter a retirada, vai ter o transporte, né, que vai ter depois vai levar aos processos. Nós vamos sofrer erosão de morfologia. Então, seria essa retirada dos materiais. É uma região que perde, então, muitos materiais originais, né, sofrendo para altas de regiões menores, que no caso aqui, então, as planícies são aquelas que vão ter a sua deposição desses sedimentos que foram retirados dos planaltos. E, por fim, a nossa terceira divisão é do geógrafo da USP, Jurandir Ross, que fez a divisão em 28 subdivisões. Lembra que o Haroldo tinha 8 subdivisões, o Aziz passou para 10, e o Jurandir Ross, como está a brincar, fez 28 subdivisões. Ele fez essa subdivisão na década final de 70 e início da década de 80, e ele teve muito mais tecnologia embutida. Então, por isso que ele conseguiu analisar melhor o relevo brasileiro, e é por isso também que ele conseguiu, então, fazer uma classificação mais respeitada e aceita no Brasil. E justamente ele fez essa subdivisão através do projeto Radan do Brasil, que eu deixei um link para vocês sobre o que seria esse projeto Radan, que seria uma forma de criar um mecanismo de mapeamento no Brasil. Esse projeto Radan ele vai então ter várias subdivisões no Brasil. Ele vai ser primeiramente na Amazônia e pelo sucesso depois dela, ele vai ser espalhado no Brasil. Então cada trecho aqui do Brasil
ele é feito por um radar diferente, né? Ele tem uma análise publicada em um local diferente e a gente consegue então analisar ele melhor. E aí esse projeto Radan, ele vai dar essa possibilidade de análise e o critério do Jurandir-Ross é pela altimetria, ou seja, ele vai pegar um pouco do Haroldo Azevedo, ele vai analisar também o que seria mais alto ou não através de uma análise, mas também analisando aquilo que o Aziz Absaber coloca também como critério, ou seja, pelos domínios morfoclimáticos, se é pelo domínio de erosão ou de deposição também. E aí, antes de nós analisarmos sobre esses relevos, né, deixa eu mostrar a imagem aqui do que seria esse mapa do Jurandir-Ross. Repare que ele tem aqui planaltos em laranja, planícies em amarelos, e ele coloca mais um relevo no Brasil, depressões. E aí nós temos então uma análise diferente. E aí, lembrando, então, olhem e comparem os demais mapas para analisar. Deixa eu ampliar essa imagem. Olhando aqui essa imagem ampliada, nós temos então uma imagem melhor sobre como seriam essas unidades, esses relevos brasileiros, né? E aí vocês podem analisar com mais calma depois. Preciso saber de todos esses nomes, professor? Não necessariamente. Tem alguns relevos muito mais utilizados nas provas dos vestibulares. Então, eles nós vamos abordar melhor nos exercícios que eu vou fazer logo mais. Então, tem alguns relevos sim, que você não precisa saber. É interessante, se você prestar o vestibular em alguma região, é observar os relevos mais comuns que vai ter. Então, você vai prestar lá no Mato Grosso, então você vai olhar então, os relevos mais comuns. Vai prestar nas regiões sul do Brasil, então observa também os relevos que é mais comum, certo? E o que Jurandir-Ross então definiu o que é um planalto, o que é uma planície e o que é uma depressão? Planalto é aquele que vai ter análise da Aziz Absaber, Jurandir-Ross vai manter, é aquele que sofre mais processo de erosão, ou seja, sofre mais retirada e transporte daquele material erodido. Ele pode ser cristalino, ou seja, aquele material já originário da região, ou ele pode ser sedimentar. Ué, mas como acontece isso? Lembrando que a Terra está em constante mudança, então né, um planalto, por exemplo, não era sempre um planalto, ele podia ser uma região já de planícies. E aí depois a região pode ser erodida muito mais. Lembra que o nível da água subiu e desceu, teve a era glacial, vulcanismo, terremotos, tudo isso levou ao processo de modelação do relevo. Então ele pode ser também sedimentares. E é uma região de média e alta altitude, ou seja, né, nós vamos ver melhor que seria o que nós consideramos como média altitude, mas acima de 100 metros, por exemplo, já tem uma altitude um pouquinho maior, geralmente planície até 100 metros. Já os planaltos eles vão ter mais ou menos 500 metros, mais ou menos, dependendo da região. Então isso é relativo. As planícies, como já dito, são aquelas áreas de até 100 metros, né? Então acima disso já é uma altitude média, né? Lembra que o Brasil tem até 500 metros de altitude, mais ou menos a média. E aí temos regiões que têm muito mais deposição, ou seja, ele tem processo de acumulação de sedimentos e ele não sofre muita erosão. Então isso é para nós a planície. E é uma região que vai ter material sedimentar com embasamento cristalino, que também tem outro nome, esse embasamento cristalino, crátonus. Ou seja, seria aquela base do relevo, mais ou menos. Se a gente for olhar aqui mais ou menos, isso que está em amarelo seria o embasamento cristalino. Certo? Isso aqui pode ser de uma bacia sedimentar, um exemplo só, para ficar mais fácil, né? Então aqui poderia ser de outros sedimentos, mas essa região em amarelo seria o chamado embasamento cristalino, seria a base, né, de uma região, ela é cristalina. Já a depressão, né, o Brasil vai ter depressões relativas, que eu vou explicar já o que seria isso, é uma região que vai ter predomínio do processo erosivo sobre a deposição. Então vejam só que ela também vai ter muito mais, né, digamos, processo de erosão, né, ou seja, ele vai ter esse material que também pode ter um processo de deposição, dependendo, e é uma área entre 100 e 500 metros, com relevo do entorno mais elevado. Então, geralmente, a depressão não é só mais baixo, mas é porque o entorno dela vai ser mais elevado, ser relativo. Então, ela não pode ser exatamente uma região muito baixa. Ela pode ser uma região baixa, de 100 metros, mas ela também pode ficar bem próxima a planaltos mais altos. Né? Imagina um planalto de 800 metros.
essa depressão com 500 metros, ela vai parecer mais baixa. Então é relativa essa comparação. O relevo circundante, ou seja, da região, ela vai ser maior do que esse relevo da depressão. Ela também pode ser cristalina ou sedimentar, então ela é parecida um pouco com o planalto. Aqui nós temos uma imagem que seria mais ou menos a forma dos relevos, né? Uma imagem muito clara, mas pelo menos é uma das melhorzinhas que nós encontramos na internet. Olha aqui o planalto. O planalto está mais alto do que uma região mais baixa. Planície, região mais baixa, certo? Até 100 metros. Planalto, uma região que vai sofrer mais processo de erosão. A depressão, ela vai ter que estar geralmente próximas entre planaltos ou planícies, porque ela é relativa, né? Essa é uma região mais baixa. Veja como aqui a região da depressão é mais baixa do que essa área aqui. Então, isso aqui é um exemplo de como é relativo os conteúdos. Outros milhares de exemplos nós temos, né? As serras, aqui nós temos, são mais baixas e, né, digamos, mais curvas. As montanhas, que são geralmente criadas pelo choque de placas tectônicas, são mais altas. Então, comparar a altura desses relevos é fundamental. Aqui é muito mais alto e essa região aqui é muito mais baixa. E a cordilheira, que é um conjunto de montanhas, geralmente vai ser mais alta, né? Que aí é feita pelos dobramentos modernos. Montanhas, tem montanhas velhas e novas. As velhas são aquelas que foram originárias num processo ali da era da Arqueozoica e Proterozoica e assim por diante. Já as mais novas, né, que nós chamamos do Cenozoico, é justamente as cordilheiras, são as montanhas jovens, mais novas e por isso têm maiores altitudes. Sobre o relevo brasileiro vai ficar mais claro alguns outros conceitos, né? Como é que cai no vestibular geralmente a questão da geologia e geomorfologia brasileira? Do ponto de vista da geomorfologia, cai muito sobre esses recortes do mapa. E aqui nós temos, né, um traçado 1A2 e 3 e 4. O que nós temos que fazer? Identificar o corte, né, 1 e 2 relacionado com o perfil topográfico que está aqui embaixo. Então a gente vai olhar esse perfil topográfico e tentar identificar se é esse recorte 1 e 2 ou se é do 3 ao 4. E ainda mencionar 3 características geográficas ao longo desse perfil, né? Então aqui a gente está vendo o que, mais ou menos? Não sei se aí no vídeo é possível a leitura desse mapa, né? Mas esse exercício aqui da Unesp 2014, ele é bem simples. Aqui você tinha que olhar mais as informações. Aqui nós temos o Rio Paraguai, nós temos aqui a Brasília, né? Nosso Planalto Central, né? E olha só aqui então a estrutura, o perfil, depois fica mais fácil. Aqui o Paraguai é uma planície, aí depois nós temos umas regiões um pouco maiores, e aqui nós temos o Planalto Central, certo? Aqui é uma região já de depressão, mais ou menos. E aqui nós temos o Rio São Francisco. E aí nós estamos olhando assim, isso aqui poderia ser o 1 ou 2 no mapa, ou 3 ao 4. Né? Do 1 ao 2, aí é importante localização do Brasil, saber quais são os estados nessa região. Nós olhamos aqui que ele fala Rio Paraguai. Beleza, a gente sabe que pode ser 1 ou 3, chutando aí bem alto. Aqui ele fala de Brasília. Brasília está na área central, né? Então não ajuda muito. E aqui ele fala Rio São Francisco. Vocês devem lembrar muito essa região, justamente uma região que nasce esse rio norte de Minas Gerais e vai justamente chegar ali à região nordeste. E aí depois ele tem aqui a Baía de Todos os Santos, né? Que se a gente for lembrar mais ou menos, fala da Bahia, né? Baía de Todos os Santos. Esse é o nome originário dessa cidade, né? Desse estado, né? Bahia. Ou seja, e aí a gente já pode imaginar, pô, será que é 1 ou 2, ou 3 ou 4? Se a gente for observar, o recorte que está aqui é justamente esse aqui, do 3 ao 4. Como chegamos a isso? Essas informações que nós temos aqui, certo? Rio São Francisco, temos aqui a Baía de Todos os Santos, nós temos aqui Brasília, certo? Que vai pegar essa porção mais ou menos aqui. Ou seja, aqui a gente consegue identificar pelo mapa. Né? E aí mencione 3 características geográficas, que essas características eu deixei já para vocês olharem e analisarem. Mas aqui a gente podia falar da região do Cerrado, falar da região que tem um aumento da industrialização, principalmente essa região mais da centro-oeste que está crescendo, né? Pega a região da Bahia mais ou menos, enfim, né? É só vocês analisarem.
E aqui um outro exercício, só para vocês verem como isso pode cair. É importante memorizar esses recortes no relevo brasileiro. E é essa forma que geralmente vai cair para vocês no vestibular. Geralmente vai ter alguns recortes no Brasil, e aí vai ter esses perfis topográficos aqui. Aqui temos o 1, o 2 e o 3. E está pedindo para você relacionar, né, se esse recorte A é relacionado a qual desses aqui, 1, 2 ou 3. E esse B é do 1, 2 ou 3, e assim por diante. É que é fundamental esse exercício para vocês lembrarem que esses 3 recortes que estão aqui, eles são os mais que caem no vestibular. Então, estejam de olho nesses recortes para vocês analisarem e identificarem. Né? Então, saber no mapa, por exemplo, o que é uma região mais alta, uma região mais baixa, e assim por diante. O que é planície, o que é planalto. Né? Lembrar que o laranja aqui seria planalto, o verde seriam as regiões, né, de depressão e amarelo as planícies, certo? E aí nós temos aqui nas imagens, olha só, ela também nos dá alguns nomes de planalto e planícies. Mas é fundamental saber, olha só nesse número 1. É mencionado aqui a planície do Pantanal Mato Grossense. Chapada da Bacia do Paraná, Rio Paraná. E aqui mostra planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Repara que essa imagem número 1, ela tem a ver com qual perfil se a gente for olhar. Então, vamos saber onde fica Mato Grosso. O único que está apontando aqui o traço é essa região. Então, a gente já sabe que esse número 1 é o C. A imagem 2 fala de planaltos e chapadas da bacia do Rio Parnaíba. Né? Bom, aí você fica em dúvida o que seria a região do Parnaíba, mas você lembra mais ou menos de Paraíba, vai lembrar mais ou menos. Outro aqui muito falado nas aulas de geografia é Planalto Borborema, que fica na região Nordeste. Então, reparem, né, que nós temos aqui um traçado, já eliminando o C, nós ficamos entre o A e o B. O A está na região Norte. O B, ele mostra esse traçado que estamos falando. Então, o 1C, o 2B, e aqui o 3 só pode ser o A. E se você olhar aqui, ó, planaltos residuais norte-amazônicos, depressão marginal norte-amazônica. Bom, aí ficou fácil, né? Então, a ordem seria essa, ó, o A, o 3, o B seria esse 2 e o C seria o 1, certo? E aí vocês olhem aqui o que seria depressão, olhem as relações que estamos falando. Né? Então, a depressão sempre próximo de planaltos, planícies seriam regiões mais baixas, né? Como aqui a planície estamos vendo, certo? Tendo muito mais processos de erosão. Já as depressões vão ter processos, né, de erosão, por exemplo, e entre outros. Então, isso vai ser muito relativo às regiões que estamos falando. E aí, na próxima aula, nós vamos abordar justamente sobre os relevos do Brasil, os mais importantes, alguns relevos de São Paulo, do Paraná, entre outros. E em outras aulas também vamos ver sobre os recursos minerais brasileiros.